Teve uma fatídica noite que o pessoal conversando no grupo estavam combinando jogos apostados. E aí, precisava treinar, né? Porque como o pessoal ia apostar, a gente precisava desse treino para poder garantir que ia ganhar, né? Não fazia muito sentido ir apostado e nem treinar, pelo menos, algumas composições, algumas coisas. É assim, eu vou falando algumas coisas e quem não entende dessa parte de jogo tal, não entende. Mas enfim, não vai interferir na história. A gente finalmente conversa pelo WhatsApp para combinar as composições que a gente poderia fazer. E até então, não vi nada de errado. Porque, tipo assim, às vezes, quando eu ia conversar com algum dos meninos, eles queriam alguma coisa. E, obviamente, eu não queria nada, né? Porque eu estava nesse processo. Então, eu ficava nessa, né? De, será? Vamos lá, né? Vamos. Aí, conversava, mas eu sempre falava assim, olha, gente, eu não quero nada. Deixei isso claro. Porque eu não queria ser chata com ninguém. Eu queria estar de boa com todo mundo. Eu queria estar de boa com todo mundo. Esse é o ponto principal. E aí, né, a gente conversando, fez as composições, a gente jogou junto, a gente se dava muito bem. E ele até então não dava em cima de mim, não acontecia nada, era uma amizade normal, companheiro de jogo, a gente ganhou partidas junto, a gente ganhou apostas, foi assim, até interessante, né? O pessoal tava animado pro final de semana, e aí perguntando, vocês vão pra onde? E aí, conversando aquela coisa, né? Só que eu não morava na mesma cidade que eles, né? Eles moravam todos na mesma cidade. Tinha algumas pessoas que não moravam, né? Mas a maioria, tipo assim, 80% morava na mesma cidade. E aí, nesse dia específico que eles falaram, alguns dias depois, eu ia pra essa cidade. Eu tinha algumas coisas pra resolver. E eu lembro de ter falado, se fosse tal dia, até daria, mas eu não vou poder não. Eu vou viajar pra ir e só vai ser tal dia. E aí tudo bem, né? Falei isso. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, tinha uma mensagem que tinha sido enviada de madrugada. Eu lembro que foi de madrugada porque eu não vi assim que foi enviado. E aí, foi engraçado que eu vi, né? Ele tava, tipo, perguntando, você vai vir pra cá? Você não queria sair comigo? A gente se deu muito bem. E aí eu pensei, gente. E aí eu falei assim, olha, eu não tô procurando relacionamento, não tô querendo me envolver com ninguém. E aí eu não sei. Tipo, não sei se fazia sentido, eu tava pensando em não sair com ninguém. Eu não tava realmente querendo fazer isso, né? E aí ele falou, mas a gente pode só sair, comer alguma coisa, conversar, não precisa a gente ter nada. E aí era até difícil isso acontecer, porque, assim, a maioria das vezes queria alguma coisa. E, né, eu já imaginando isso, optei por falar logo a verdade, e eu não tô querendo e tal. E aí ele falou isso, e eu falei, tá bem, eu vou ter um dia livre, e aí se quiser. E aí eu falei, olha, eu só gosto de ser muito organizada, então a gente tem que conversar tudo previamente, de preferência, né? E eu sempre fui uma pessoa que não importa, nunca me importei de dividir conta, ou até de pagar, sabe? Eu tendo dinheiro, pra mim era ótimo, entendeu? Então, eu falei isso, né, também assim, olha, a gente pode conversar também, se quiser dividir a conta, se quiser pagar tudo, ou eu pagar tudo, não sei onde é que vai querer ir, tem essa questão, né? Então, tipo assim, eu só falei pra ele, né? Eu falei pra ele, olha, eu gosto de tudo organizado. Isso por quê? Porque eu vou pra outra cidade, eu tenho que estar com tudo organizado, eu não posso ultrapassar horários, eu tenho que estar certinho, por quê? Porque eu vou estar dependendo de outras pessoas, então eu não posso estar, vamos dizer assim, cobrando mais do que eu posso daquelas pessoas, né? Então eu falei isso, assim, olha, a gente pode se encontrar, pode decidir se quer almoçar, se quer jantar. E eu até comentei que jantar seria melhor, porque almoçar era um pouco complicado, porque às vezes, dependendo do horário, eu tava muito longe de talvez onde ele poderia estar, né? Porque eu não sabia onde é que ele morava, mas ele tinha comentado onde ele trabalhava. Então, por onde ele trabalhava, eu sabia mais ou menos onde ele poderia estar, né? Isso foi de relance, eu lembro que eu até demorei pra me tocar disso depois, contando pra algumas pessoas, né?